maiores dele é com a segurança pública. Eu até pensei por que esse presidente, já que ele quer ajudar a segurança pública dos estados, por que ele não libera esse abastecimento de combustível a todos os municípios, independente de impostos, isento de qualquer tipo de imposto? Seria já uma ajuda muito boa, e ele pode fazer isso, né? A gente não pode encontrar nesse tipo de situação e não está pensando em nenhuma proposta de solução para esse fim. O lago, na verdade, ele tornou-se um apêndice muito de alta responsabilidade para o nosso município. As questões que surgem ali no lago são questões de segurança, questões de lixo. Então, são várias dificuldades que nós temos que enfrentar ali pelo lago. Nós temos que usar de sabedoria. Talvez seria uma oportunidade para unir aquele pessoal lá em torno de uma solução que eles consigam participar. Então, eu sou favorável ao requerimento e que esse requerimento sirva para instar o senhor prefeito e os seus secretários para a gente pensar em alguma forma de solução para essa questão. Queria só uma parte aí, vereador, se você permite, lógico. Só lembrando aqui, você fez o comentário do contingente, né? O governador negou, mas mandou aqui um contingente da Blitz Fazendária para encurralar o coitado do abadianense aqui, entregador de leite, coitado. O cara às vezes vai trabalhar lá no lago com a moto e chegou aqui num corredor igual boi e ficou encurralado ali. Para quê? Cobrar imposto do coitado do trabalhador. E está aí o resultado. O governador ficou em terceiro lugar. Exemplo também, está aí o PT, perdeu a eleição. Então, está a prova que o povo está de olho, né? O atual governador acreditava que ia até para o segundo turno, mas, gente, quem leva para o segundo turno é o povo, né? E aqui em Abadiânia ficou a prova aí. Vários coitados trabalhadores ali presos para mandar o contingente para ajudar na segurança, ajudar o contingente do comandante Vildo, que inclusive eu quero até falar que naquela blitz fazendária não tinha nem um policial de Abadiânia, tá, comandante? Eu conheço muito bem o contingente de Abadiânia e ficou ali encurralado os coitados que às vezes ganham um salário mínimo. A moto está atrasada, meu amigo, mas quem que é que consegue pagar, né? Um imposto dessa magnitude? Quem consegue bancar o governo? Inclusive, fiquei preso lá assim, meu carro ficou lá prendido, tive que desembolsar ali, em poucos 30 minutos, quase R$2.000, que tenho que pegar emprestado, graças a Deus, já resolvi. Mas esse é o brasileiro, meu amigo, né? O governo rema contra o povo e o povo, na eleição, rema contra o sistema que está acabando com o bolso do brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Vamos em votação. Como vota a vereadora Angelina? Favorável e agradeço a todos os vereadores. Antônio Sérgio. Parabéns, Angelina. Sou favorável. Carlos Cleiton. Favorável. Clarindo Borges. Favorável. Éder Martins. Favorável. Ilvanei. Favorável. Vereador José Maria pede para justificar a ausência dele. Ele teve um problema em família aí com um tio dele em Minas Gerais e ele teve que se ausentar por uns dias. Vereadora Neuza. Favorável. Vereador Nilton. Favorável. Vereador Rosemar. O requerimento está aprovado com 8 votos a favor. Matéria vai à assessoria jurídica para elaboração de ofício. Segunda votação do projeto de lei número 26/2017, que foi aprovado ontem. Em primeira votação, é o projeto que revoga a lei da concessão de mototáxi, criando-se mais 5 para novas concessões. Como vota a vereadora Angelina? Com 3 emendas. Sou favorável com as 3 emendas. Antônio Sérgio. Favorável com as 3 emendas. Carlos Cleiton.
Favorável, emenda as três aí. Clarindo Borges, Favorável com as emendas. Éder Martins, Favorável com as 3 emendas. Ilvanei, Favorável com as 3 emendas. Neuza, Favorável com as 3 emendas. Newton, Favorável com as 3 emendas. Rosemar. Favorável com as 3 emendas. Aprovada em segunda votação, a matéria vai à assessoria jurídica para elaboração de autógrafo de lei, após ao senhor prefeito para sanção. Item 3, passa a palavra ao vereador Ivanei para a leitura dos pareceres e emenda do projeto de lei número 15/2018. Abadiânia, Goiás, aos 6 dias do mês de setembro de 2018. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores, assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado que, ao final, assina e apresenta parecer jurídico, de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, em relação ao projeto de lei número 015 de 2018, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 17 de agosto de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Abadiânia para o exercício de 2019 e das outras providências. Tecendo, para tanto, algumas observações nos seguintes termos. Considerando que o ilustre prefeito municipal, José Aparecido Alves Diniz, encaminhou a essa Casa de Leis, em 28 de agosto próximo passado, o projeto de lei número 015/2018, solicitando a aprovação legislativa à norma legal que define o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e orçamento da Seguridade Social, bem como que estima a receita e que fixa a despesa do município de Abadiânia, Goiás, para o ano de 2019. Em outras palavras, para a Lei Orçamentária Anual LOA de 2019, que, no artigo 2º da proposta, estima a receita do município em 52.000.000, R$52.060.000. Considerando as excelências que a Lei Orçamentária Anual LOA é uma lei elaborada pelo Poder Executivo que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no ano vindouro. A Constituição Federal determina que o orçamento deve ser votado e aprovado até o final de cada legislatura. Compete ao âmbito federal ao Presidente da República enviar ao Congresso Nacional o Plano Plurianual, o projeto de lei, diretrizes orçamentárias e as propostas do orçamento previsto na Constituição e, em nosso caso especial, o envio da matéria a essa Casa Legislativa compete ao prefeito municipal. Cumpre esclarecer que a Lei Orçamentária Anual LOA estima as receitas e autoriza as despesas de governo de acordo com a previsão de arrecadação. Exatamente por isso, excelências, se durante o exercício financeiro houver necessidade de realização de despesas acima do limite que está previsto na lei, o Poder Executivo submete ao Congresso Nacional ou à Câmara Municipal, em âmbito municipal, conforme o caso, um novo projeto de lei solicitando a abertura de créditos adicionais suplementares. Por outro lado, a necessidade de contenção dos gastos obriga o Poder Executivo, muitas vezes,
a editar decretos com limites orçamentários e financeiros para o gasto, abaixo dos limites autorizados pelo Congresso ou em âmbito municipal pela Câmara Municipal, conforme o caso. São instituídos decretos de contingenciamento que limitam as despesas abaixo dos limites aprovados na Lei Orçamentária Anual LOA. Considerando, Excelência, que o orçamento anual visa concretizar os objetivos e metas propostas do Plano Plurianual, PPA, segundo as diretrizes estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Neste instante, nobres edis, este assessor jurídico pede vênia para transcrever o comando normativo estatuído no artigo 165, 5º, 6º, 7º e 8º da Magna Carta, para facilitar até mesmo a compreensão do projeto de lei número 015/2018. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão omissos. Quarto, os orçamentos anuais. Primeiro e quarto, omissos. Quinto, a lei orçamentária anual compreenderá: primeiro, o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Segundo, o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Terceiro, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Sexto, o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativos regionalizados do efeito sobre as receitas e despesas decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Sétimo, o orçamento previsto no 5º, 1º e 2º deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais segundo critério populacional. Oitavo, a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Grife. Em outro instante, Excelências, é dever deste pratônio salientar que o teor do artigo 7 da propositura prevê a possibilidade de abertura de crédito adicionais de natureza suplementar por decreto unilateral e sem a autorização da Casa Legislativa, no importante de até mais 80%
do orçamento vigente. Em outras palavras, pretende o chefe do Poder Executivo Municipal movimentar sem necessidade de intervenção do Poder Legislativo local até o valor de 41.680.000 reais. Percentual elevado e que merece a reflexão de Vossas Excelências, apesar de, em anos anteriores, percentuais semelhantes terem sido aplicados. Cite-se somente como exemplo a Lei Municipal número 842, de 13 de dezembro de 2017, 80%. A Lei Municipal número 818, de 14 de dezembro de 2016, 50%. A Lei Municipal número 807, de 18 de novembro de 2016, 10%. Em outros aspectos, nobres vereadores, visando possibilitar a escorreita fiscalização acerca da abertura de créditos adicionais de natureza suplementar pelo prefeito municipal, o projeto de lei número 015/2018 merece outra correção no texto de seu artigo 7º, para explicar que a abertura de créditos adicionais de natureza suplementar depende de prévia autorização legislativa. No outro item, Excelências, faz necessária correção também ao teor do artigo 8º da propositura, vez que nele o ACAID municipal pretende obter autorização legislativa para realizar operações de crédito por antecipação de receita até o limite previsto na Constituição Federal para o reforço de caixa. Sobre este ponto, convém lembrar as regras do artigo 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que define o que vem a ser a denominada operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. O artigo 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no artigo 32 e mais as seguintes. Primeiro, realizar-se-á somente a partir do 10º dia do início do exercício. Segundo, deverá ser liquidada com juros e outros encargos incidentes até o dia 10 de dezembro de cada ano. Terceiro, não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou que a vier a esta substituir. Quarto, estará proibido a, enquanto existir operação anterior à mesma natureza, não é integralmente resgatada. B, o último ano de mandato do presidente, governador ou prefeito municipal. Primeiro, as operações de que trata este artigo não serão computadas para efeito do que dispõe o inciso 3º do artigo 167 da Constituição, desde que liquidadas no prazo definido no inciso 2º do CAPT. Segundo, as operações de crédito por antecipação de receitas realizadas por estados ou municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira
vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil. Terceiro, o Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição credora. Grife. Em outras palavras, Excelência, a operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, também chamada ARO, é um processo pelo qual o Tesouro Público pode contrair uma dívida por antecipação da receita prevista, a qual será liquidada quando efetivada a entrada de numerário dicionário de termos da contabilidade pública. Ou seja, o prefeito municipal pretende já ficar autorizado a contrair empréstimo sem nem dizer para que fim. Por fim, senhores vereadores, é permitente ponderar que essa Casa Legislativa possui em seu corpo técnico 2 excelentes profissionais da área contábil, especialista em contabilidade pública. Assim devem esses auxiliarem vossas excelências na compreensão de cada código, de cada especificação, de cada elemento, de cada tipo e cada subtipo de todos os órgãos e de todas as unidades da Lei Orçamentária Anual LOA, que ora se analisa, sugerindo-se, portanto, seja colhido também um parecer contábil a respeito do projeto de lei número 015/2018. Assim, salvo o melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 015/2018, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 17 de agosto de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Abadiânia para o exercício de 2019 e das outras providências, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal, nos termos do artigo 124, quarto, a linha C, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, e por maioria simples, aplicando-se subsidiariamente o artigo 47, capto da Magna Carta, pelos nobres vereadores dessa Casa, sugerindo humildemente a estrita observação das sugestões apresentadas. Este é o nosso parecer sob censura. Marcelo Ferreira da Silva, OAB-GO 16571. O vereador que subscreve nos termos do artigo 109, quinto do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, propõe a seguinte emenda de redação ao projeto de lei número 15, de 17 de agosto de 2018. Modifique-se a redação do caput do artigo 7 do projeto evidenciado, o qual passará a conter a seguinte redação. Artigo 7º. O chefe do Poder Executivo Municipal é autorizado nos termos do artigo 7º e 43 da Lei Federal número 4.320/1964,
a abrir créditos adicionais de natureza suplementar por decreto até o limite de 10% do valor total das despesas fixadas para o exercício 2019, criando-se necessário elementos e subelementos de despesas em cada projeto ou atividade. Justificativo. A modificação visa diminuir o percentual de abertura de crédito adicional suplementar, tendo em vista que o município tem o dever institucional de efetuar os gastos públicos de forma planejada, ou seja, de acordo com as leis orçamentárias. Autorizar de antemão a abertura de crédito adicional suplementar de 80% é desprezar o planejamento orçamentário, bem como depreciar o papel do Poder Legislativo local. Oportuno mencionar que o TSM, no acórdão oriundo do processo número 00752/2018, recomendou ao senhor prefeito e ao presidente da Câmara Municipal para não autorizar a abertura de crédito suplementar em limite excessivo em verbas. Terceiro, recomendar ao chefe do Poder Executivo Municipal que nos próximos exercícios se abstenha de incluir dispositivos que possibilitem autorização de abertura de créditos suplementares de forma ilimitada da elaboração do projeto de lei de diretrizes PLDO e do projeto de lei orçamentária PLOA, em atenção ao disposto no artigo 167, 7º da Constituição Federal. Quarto, recomendar ao chefe do Poder Legislativo Municipal que observe, durante o processo legislativo dos processos de lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual, para não ocorra concessão de autorização para abertura de créditos suplementares em limite. Excessivo, a qual enfraquece o debate público, pois retira do Poder Legislativo a oportunidade de examinar e discutir a aplicação dos recursos do município. De mais a mais, a presente emenda não esvazia o projeto e ainda permite à Câmara realizar um controle concomitante à execução orçamentária. Assim, solicito aos nobres pares o apoio para aprovação da presente emenda. Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 6 dias do mês de novembro de 2018. Vereador Éder Ferreira Martins. Aqui tem uns anexos aqui do Tribunal de Contas, depois vocês, vereadores, quiserem. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da Comissão ao projeto de lei número 15/2018. Interessado, mesa diretora da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Requerente, Davi Félix Vaz da Silva, presidente da Câmara. Requerida, CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Origem, Poder Executivo. Autoria, José Aparecido Alves Diniz, prefeito municipal de Abadiânia, Goiás. Do relatório,
O vereador Davi Félix Soares da Silva, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, solicitou a esta comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei número 15, de 17 de agosto de 2018. O projeto de lei em estudo é de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício 2019. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até a presente foi apresentada uma emenda modificativa. É o relatório da análise. Verifica-se de plano que não há vício de iniciativa e a matéria é de competência residual, pois cabe tão somente ao chefe do Poder Executivo local iniciar o processo legislativo quanto se tratar de matéria orçamentária decorrente de sua competência exclusiva. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbre óbice de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico é permitido ao município legislar sobre matéria de natureza orçamentária. Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é medida que se impõe. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica, escorreita e atendem a contento os preceitos da Lei Federal Complementar número 95 de 1998. Por fim, o projeto de lei atende ao crivo da juridicidade, porquanto a edição de lei ordinária é o meio próprio para atender ao fim almejado, visto que a matéria não consta no rol taxativo do parágrafo único do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal. Também atende ao juridicidade, a emenda apresenta, pois pretende modificar o teor do artigo 7º do projeto. Do voto do relator, ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com a Constituição Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto e da emenda modificativa. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 5 dias do mês de novembro de 2018. Vereador Antônio Sérgio dos Santos, relator da CCJ. Voto com o relator, vereadora Angelina Rodrigues Pereira, presidente da CCJ, e vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, membro da CCJ. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer do projeto de lei número 15, de 17 de agosto de 2018. Membros da comissão: Rosemar José da Silva, Ilvanei Pereira da Silva, relator Neuza Jacinto Diniz. Relatório: venho ao exame desta comissão o projeto de lei número 15 de 2018, de autoria do ilustre prefeito municipal, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2019. Ao projeto foi apresentada uma emenda modificativa, é o relatório, do voto da relatora.
Antes de ser remetido a essa comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação ao plano plurianual ou à LDO. Portanto, o acolhimento do projeto é medida que se impõe. É como votam da decisão da comissão. Ante ao exposto, somos pelo acolhimento do projeto, nos termos do voto da relatora. Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, 6 de novembro de 2018. Neuza Jacinto Diniz, relatora da Comissão de Finanças e Orçamento. Votam com a relatora Ilvanei Pereira da Silva e Rosemar José da Silva. A matéria está em discussão. A palavra, vereador Ender, autor da emenda. Senhor presidente, senhores vereadores, só justificando aqui, nós estamos agora aqui na Câmara Municipal, para os senhores ouvintes que estão nos acompanhando, iniciando a discussão de um projeto de lei onde o prefeito municipal enviou um projeto de lei para essa Câmara Municipal com o objetivo de ter uma autorização do Poder Legislativo para a abertura de crédito adicional de natureza suplementar por decreto até o limite de 80% do total da despesa fixada para o exercício de 2019, criando, se necessário, elementos e subelementos de despesa de cada projeto ou atividade. Apresentei a esse projeto de lei uma emenda modificativa, que foi a emenda modificativa de número 01, tirando esse valor de 80% e passando para o limite de 10%. A justificativa apresentada, que peço venha para fazer uma leitura sucinta, está o seguinte: a modificação visa diminuir o percentual de abertura de crédito adicional suplementar, tendo em vista que o município tem o dever institucional de efetuar os gastos públicos de forma planejada, ou seja, de acordo com a lei orçamentária que já foi aprovada aqui na Câmara Municipal. Autorizar de antemão uma abertura de crédito adicional suplementar de 80% é desprezar o planejamento orçamentário, bem como depreciar o papel do Poder Legislativo local. Juntei aqui decisão do TCM, num acordo oriundo do processo número 752 de 2018, que recomendou a todos os prefeitos, aos presidentes de Câmara, para não autorizar a abertura de crédito suplementar de forma excessiva. Quem está mencionando a respeito disso aí é o próprio Tribunal de Contas do município. Ele fala que nós, na Câmara Municipal, não devemos autorizar isso de maneira excessiva. E aí, eu peço dele, inclusive, para fazer leitura aqui a vossas excelências. Então, o que diz o acordo do TCM, que é um acordo de 2018, acordo 752, recomendar ao chefe do Poder Executivo Municipal que nos próximos exercícios se abstenha de incluir dispositivos que possibilitem a autorização de abertura de crédito suplementar de forma alta ou ilimitada na elaboração do projeto de lei de diretrizes e do projeto de lei orçamentária, em atenção à Constituição Federal em seu artigo 167, inciso 7. Ou seja, o que o prefeito está pedindo aqui, para os ouvintes, para todos tomarem conhecimento, é o seguinte: ele apresentou aqui para nós uma lei de diretrizes orçamentárias, uma lei para o exercício de 2019, dizendo, vou gastar tanto nisso, tanto naquilo, tanto nesse outro. Ou seja, houve um planejamento.
E agora ele manda para cá pedindo a nossa autorização para ele mexer, fazer remanejamento desses valores aqui até 80%, sem precisar da Câmara Municipal, ou seja, por decreto municipal, sem lei específica, com a devida vênia e com o devido respeito. Eu queria dizer que eu acho alto esse valor de 80%. Que todo o planejamento que foi feito para aquele exercício, que nós daqui da Câmara aprovamos, teria pouco razão de ser. Uma vez que tudo aquilo do planejamento que nós aprovamos aqui para o exercício 2019, agora ele poderia mexer da maneira que ele quisesse, até 80% do valor total. Então é um valor alto. Eu gostaria de dizer aos senhores que é um valor alto. E isso, para quem às vezes não está entende, isso não é uma forma de fazer política por mero prazer. Isso aqui, inclusive na gestão do Vilmar Arantes, nós aqui da Câmara Municipal, várias vezes já reduzimos esse valor aqui para 10%. Vocês sabem que isso é verdade. Por quê? Porque é um valor alto. E agora nós ainda temos um parecer do Tribunal de Contas do município recomendando para não concedermos isso. Por quê? Porque estaria sendo jogado fora, desperdiçado todo aquele planejamento que foi feito. Todo o planejamento que foi feito, que é necessário, é uma exigência constitucional. Agora o prefeito poderia remanejar da maneira que ele quisesse, abrir crédito suplementar até 80% do valor. É alto, é altíssimo. E eu acredito que inclusive o prefeito sabe que nós não aprovaríamos no percentual tanto alto assim. Eu acredito que ele mesmo pensou que ia mandar esse valor, sabendo que nós iríamos diminuir esse valor aqui dentro da Câmara Municipal. Então a proposta que faço a essa Câmara é não rejeitarmos por completo o projeto de lei. Vamos dar sim esse cheque em branco, mas no percentual bem inferior ao que ele deseja. A Câmara Municipal, ao conceder isso, está assinando um cheque e entregando na mão dele. Remaneje da maneira que forma que você entender conveniente, prefeito. Mas 80% de tudo isso é muito alto. 10% seria um patuar lógico já decidido por essa Casa de Leis. Mais do que isso, nenhum prejuízo causa à administração e ao prefeito, porque numa eventualidade da necessidade de um remanejamento ali, de uma forma extraordinária, ele poderia mandar para cá um outro projeto de lei pedindo, nesse caso é necessário. E aí sim a Câmara Municipal irá analisar e se ver viabilidade e interesse para a nossa comunidade, estaria sim autorizando, porque tem responsabilidade dessa Câmara, todos os 11 vereadores. Agora, nessa oportunidade, dar um cheque branco de 80% de toda a proposta que foi feita para o exercício de 2019 é absurdo e irrazoável, um valor muito alto. Então a minha proposta, que apresento com a devida vênia a todos aqueles que tiverem entendimento distinto, é que esse cheque branco seja limitado a 10%. Eventualidade do prefeito precisar fazer um remanejamento, que não faça por decreto, da maneira que o bem entender. Porque existe uma Câmara Municipal que tem o dever constitucional de fazer a fiscalização de cada ato do prefeito. Se por acaso surgir a necessidade de ele fazer um remanejamento de um valor superior a esse, que eu acredito que não haverá, que ele mande para a Câmara Municipal essa proposta, para que nós, vereadores, então analisamos essa proposta no caso específico e no caso concreto. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria que vossas excelências comungassem comigo desse entendimento, de nesta oportunidade aprovarmos essa emenda para darmos a ele o limite de 10%. E numa eventualidade, se ele mandar para cá e nós vermos que realmente precisa, aí sim a gente estaríamos aprovando esse remanejamento num caso específico. Mas agora o cheque em branco para fazer como quiser, desprestigia a nossa casa, vai em desencontro ao próprio parecer e recomendação do Tribunal de Contas do município quando lançou esse parecer para não fazermos isso. Essa é a minha emenda, senhor presidente, essa é a minha proposta nessa Casa de Leis, que eu gostaria muito que fosse aprovado esse projeto de lei com a emenda por mim apresentada. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor vereador. Mais algum vereador? Vereador Parino. Senhor presidente, caros colegas vereadores, nós estamos em mãos para discutir e votar a lei orçamentária do ano de 2019. E sempre nas minhas manifestações aqui, quando da discussão desses projetos de leis, eu sempre falo, é o mesmo orçamento que você faz, o orçamento familiar, com algumas modificações e exigências, porque é uma lei de um orçamento público.
E essa lei é praticamente a mesma do ano passado. Hoje ela vem aí, o prefeito orçando a despesa da receita do município em 52 milhões e 100 mil reais. Ele pede aí na lei uma autorização para a abertura de um crédito suplementar em 80%. E o vereador Éder, neste momento, está apresentando a emenda reduzindo esse percentual para 10%. Eu concordo que o percentual de 80% realmente é muito. É um percentual elevado. Mas eu acho que o percentual de 10% é pouco, é baixo. Ouvi atentamente aqui as argumentações lançadas pelo vereador. E eu gostaria de relembrar nesta casa que no ano passado nós aprovamos aqui 80%. Então, às vezes, os argumentos que eu lanço hoje confrontam com o que eu defendi na discussão desse projeto no ano passado. Por quê? Então, se era tão descabido, tão incoerente, por que foi aprovado no ano passado em 80%? E no ano de 2016 em 50%? Então, a Câmara toda votou de forma unânime em 80%. Sim. Só para justificando ao nobre posicionamento e questionamento do ilustre vereador, quando ele fala que por que foi aprovado então anteriormente? É porque agora houve um parecer, uma recomendação, que é aqui de 2018. Houve uma recomendação do Tribunal de Contas do município, num parecer 752 de 2018, recomendando à Câmara Municipal para não mais aprovar. Por quê? Porque eles, a partir de então, eles verificaram que com isso, com essa autorização suplementar de um valor muito alto, estaria colocando uma exigência constitucional da lei de diretriz orçamentária para aquele ano, a lei anual de 2019, que foi feita, aqueles parâmetros, já estaria desvalorizando isso. A Constituição exige que se apresente ali o que é que você vai fazer, o que vai ser gastado. É uma exigência constitucional. Agora nós vem e autoriza um valor muito alto para modificar como quiser. O próprio Tribunal recomendou agora, em 2018, para nós não mais fazermos. E atendendo a essa recomendação e entendendo da lógica nessa recomendação, é que agora estamos querendo abaixar. Mas nós aqui nessa Casa de Leis, todos nós, de unanimidade também, já baixamos esse valor para 10% em outra legislatura anterior. Eu só quero agradecer pela participação do vereador, mas eu só quero deixar claro, eu acho que 80% é alto. Eu já defendi esse meu posicionamento aqui, inclusive em legislaturas anteriores. Nós aprovamos aqui em legislaturas anteriores 80%. E não é por causa da recomendação que hoje eu estou tendo esse pensamento. Desde o meu início de mandato aqui, eu já penso assim, essas recomendações a gente vê em livros doutrinários da área jurídica sempre recomendando. Uma vez teve uma discussão de um projeto de lei orçamentária aqui, e nós fomos parar no Tribunal de Contas dos Municípios, porque eu levantei uma questão aqui, não concordei, e nós fomos, foi no meu primeiro mandato aqui, o mandato do doutor Itamar, nós fomos ao Tribunal de Contas dos Municípios. O tribunal viu que a gente estava com a razão, exatamente nesse sentido. Essa recomendação aí do Tribunal de Contas já é uma recomendação que vem antiga, lançou aí essa que foi dada agora em 2018, mas já tem ela de antigamente. Então, o que eu quero dizer aqui, senhor, é o seguinte, que muitas vezes os argumentos que nós lançamos aqui joga por terra tudo aquilo que nós fizemos no passado. E a gente sabe, muitas das matérias correm aqui nessa casa ao sabor daquele momento que estamos vivendo aquela situação. Concordo com o vereador Éder, 80% é muito.
Eu acho que nós devemos abaixar esse valor, por quê? Porque nós precisamos de uma administração pública cada dia mais rigorosa, mais responsável, e para que esse princípio da responsabilidade e da transparência com a coisa pública seja implementado, há necessidade da participação de um outro poder, que no caso seria a Câmara. Através das matérias discutidas aqui na Câmara, que os assuntos vêm ao conhecimento das pessoas. Então, eu sugeriria aqui, e se não puder ser aceita a sugestão, com toda venha, eu vou votar contra a emenda apresentada pelo vereador. Acho que a gente poderia, pelo menos, aumentar aí para 20%, que seria um percentual não muito baixo e nem muito alto, como 80%. Na discussão da lei de diretrizes orçamentárias aqui, nós fixamos um mínimo de 10%. Então, quer dizer, menos de 10% a gente não poderia fixar isso aqui, mas superior pode. Foi por isso que o prefeito mandou em 80%. E respondendo a uma questão do vereador que ele lançou aqui, que talvez o prefeito tenha mandado isso aí achando que a Câmara ia baixar. Não, ele mandou por quê? No ano passado nós aprovamos 80%. Nós concedemos ao prefeito 80%. Então, assim, eu achava que era um cheque em branco. Eu acho que é um cheque em branco hoje, mas eu achava que era um cheque em branco no ano passado. E assim está no relatório do Dr. Marcelo. Quando pegar o relatório do Dr. Marcelo, sempre ele bate nessa situação que 80% é muito. Então, se foi cheque em branco, se é cheque em branco agora, nós demos um cheque em branco ao prefeito no ano passado. É esse tipo de argumento que eu estou dizendo dos senhores. Eu não posso hoje vir descer uma argumentação que derruba o entendimento que eu tive no passado, exatamente nesse sentido. Então, senhores, imagino aqui que, se for o entendimento aqui da casa, nós apresentemos aqui, eu não sei se o vereador Éder mudaria aí o seu entendimento, a sua apresentação de proposta, subindo a pelo menos 20%. É apenas a título sugestivo, hoje estamos em 9 aqui, mais o presidente, a vereadora apresentou a emenda de 10%, eu também tenho o meu entendimento pessoal, no qual 80% é muito, e se o próprio Tribunal de Contas esse ano nos orientou a não repetir os atos feitos no passado, então acho que nós temos que ter essa cautela sim, e talvez os 10% seja um valor pouco, talvez os 20% seja um valor muito, e cabe a nós aqui esse entendimento agora nesse momento. O vereador Éder terá um momento aí para falar sobre a sua emenda, se ele comunga da mesma ideia do vereador Clarindo, e logo em seguida veremos os demais vereadores. Senhor presidente, é só o seguinte, por que é que foi aprovado? Eu gostaria de ressaltar isso aqui, que é muito importante até para quem está nos ouvindo. Por que foi aprovado em 80 e agora está querendo fazer essa mudança? Porque houve, a recomendação do Tribunal de Contas foi justamente na homologação do orçamento de 2018. Foi nesse momento que eu falei, foi justamente porque aprovamos aqui em 80%, é que houve essa recomendação específica do Tribunal de Contas para não fazermos mais. Eu acho que a Câmara Municipal, sempre, eu pelo menos eu sou assim, eu acho que quando a gente erra, a gente tem que procurar agora acertar. Se erramos no passado, isso não nos obriga a permanecermos no erro. Pelo contrário, a nossa obrigação é para agora consertarmos. Então, o que acontece? O Tribunal entendeu que foi alto esse valor de 80%, fez uma recomendação específica agora aqui na homologação em 2018, de maneira que a gente precisa, sim, ter um olhar atento a isso. Eu não gostaria de mudar a minha emenda, senhor presidente, eu gostaria de mantê-la nos 10%, pelo seguinte, eu entendo que, na verdade, nem seria necessário esse projeto. Sabe, o que já tem de 10% para ele, já daria para ele mexer suficiente. E algum caso excepcional, isso aqui é o mais importante que eu gostaria de chamar a atenção de Vossa Excelência. Se surgir a eventualidade, que o prefeito fizer um remanejamento
que é algo de interesse do nosso município, retirar de uma pasta para mandar para outra, um valor alto assim, aí sim, o que nós poderíamos fazer? Nós poderíamos analisar o caso específico e autorizá-lo a fazer o remanejamento. Isso não impede de fazer o remanejamento num caso excepcional. Só que eu acredito que não vai. Vamos analisar aqui em termos percentuais. Em torno de 5 milhões e pouco, que é feito anual. Ele tem uma autorização para remanejar, da forma que está nos 10%, de cerca de 5 milhões e 300, 5 milhões e 400. É um valor alto para remanejar. Ele pode tirar de uma pasta para outra 5 milhões e 700 por ano. Então isso aí é um valor alto. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões seria suficiente para isso. Mas na eventualidade do prefeito precisar remanejar de uma pasta para outra, um valor acima, que não faça por decreto sem nos consultar. Que venha aqui para a Câmara e nos consulte. Essa Câmara é muito responsável, que nós somos responsáveis, e eu pessoalmente, se ver a necessidade, eu quero ser favorável a esse remanejamento que o prefeito mandar para cá e nos mostrar a necessidade. Agora, dar um cheque em branco para remanejar da maneira que está, eu entendo que não, que é alto valor e que não precisaria nem dos 10%. O caso específico mandaria para cá para obedecermos a lei que foi proposta orçamentária de 2019. Então, senhor presidente, eu quero manter a minha dos 10% e gostaria muito que fosse aprovada. Obrigado. Mais algum vereador? Só complementando aí. Eu não acho que eu errei no ano passado a conceder 80%. Até porque a gente sabe que a administração pública, você pode abrir créditos suplementares se houver ali o dinheiro, senão não pode. Uma outra confusão que eu estou vendo que está sendo feita aqui é a respeito de remanejamento. Nós não estamos tratando de remanejamento. Remanejamento, transferência e transposição é um assunto diferente desse que nós estamos tratando aqui. Nós estamos tratando aqui sobre créditos adicionais. O que é o crédito adicional? É quando existe uma despesa sem dotação orçamentária ou que a dotação orçamentária foi insuficiente. Então, às vezes, surge uma despesa aí e não estava prevista, não tinha dotação orçamentária prevista. Aí sim, o prefeito pode usar os créditos suplementares que já foi aprovado para a Câmara. Então, esse aí seria um crédito suplementar. Seria para quê? O crédito especial seria para uma despesa que não existia, passou a existir. Uma despesa especial, então tem esse crédito adicional especial. E tem esse crédito adicional suplementar. Que às vezes aquela despesa foi orçada em 100, mas ela ficou por 1.000. Aí o prefeito precisa de mandar um outro projeto de lei aqui para esse fim. Então, são assuntos diferentes. Remanejamento, transferência, é objeto de um outro projeto de lei. Ele está aí na lei orçamentária também, a previsão disso aí. Decreto adicional de natureza suplementar. Pois é, crédito não é remanejamento. Ele está pedindo 80%, que mais uma vez eu digo, acho que é muito. É um valor exorbitante na minha compreensão. Só porque o valor de 10% também seria pouco. A recomendação, pode ler a recomendação novamente. Ela recomenda que não se conceda crédito suplementar num importe exorbitante. Mas ele podia ter que citar que não conceda também num importe ínfimo. Porque no orçamento de 52 milhões e 100 mil reais, 10%, imagino que seria ínfimo. Eu gostaria que fosse pelo menos para 20%. Mas já que não está havendo aí esse entendimento, eu não sei aí se vai poder apresentar emendas de plenário para 100%. Haja vista que a tramitação das leis orçamentárias, elas são diferentes. Mas nós já apresentamos aqui, já fizemos aqui.
em plenário emendas alterando esse percentual. Vereador Cleiton.